foi eu e ela teve até óbitos. A tua fé e o jejum salvou ela. Vai parar? Nunca, jamais. Parabéns pela fé da senhora. Deus abençoe. Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na leitura diária da Palavra de Deus, hoje nos encontramos no livro de Gênesis no capítulo 31. Capítulo 31 vai mostrar Deus falando com Jacó, mandando Jacó de volta para sua casa, de volta para a casa do seu pai, para o encontro com Esaú. Vai mostrar também que há um conflito e no capítulo 31 é resolvido quando Labão, depois de ter por 20 anos enganado Jacó, enfurece, entra em modo contrariedade, persegue Jacó, mas Deus de noite vem em proteção a Jacó e dá um sonho para Labão, dizendo para Labão, olha, não te levante contra Jacó, E a gente vê aqui o sentimento, o conflito familiar, a inveja. A gente vê as filhas de Labão com sentimento ruim no coração, modo contrariedade, entendendo que Labão tinha vendido elas, E no final a gente vê então uma aliança entre Labão e Jacó. Deus conduziu esse momento da partida de Jacó para que houvesse reconciliação, entre todos eles. Vamos à leitura da palavra? Diz o texto sagrado: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão, teus pais e a tua parentela, e eu serei... Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. Então, Jacó percebe que Labão está em modo contrariedade. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Há um comando de Deus na vida de Jacó, para Jacó voltar para casa, Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhe disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que se fizesse mal nenhum. Se dizia: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mo deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiros, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então há um acordo, um entendimento entre Jacó e suas duas esposas, Raquel e Lia.
E elas entendem da mesma forma que Jacó deveria voltar e que era lícito toda a riqueza que eles tinham, né? Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado da sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Aqui tem esse episódio, né? Por que Raquel furta os ídolos, né? Esses ídolos domésticos, eles tinham uma finalidade, eram dados para o filho homem primogênito. E Labão aqui ainda não tinha, Deus não tinha dado para ele ainda um filho homem. E Raquel então entende que aquele tesouro deveria ser de Jacó, por isso ela furta, violando uma lei espiritual, que lá na frente a gente vai entender as consequências disso, né? No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, né? E Jacó resolve ir embora, né? Sem nada dizer, né? Também uma outra atitude errada, né? Os dois têm uma atitude errada, né? Tomando, pois, consigo... E uma atitude que traria um dano. Traria um dano para a vida de Jacó, né? Tomando, pois, consigo seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, arameu, em sonhos. Ele disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Né? Então Deus vem ao encontro de Jacó e de Raquel, vem socorrer, porque sabia que eles haviam cometido um erro. E Deus vem e fala para Labão, que estava com todo direito e razão, né, naquele momento, porque o genro pega as filhas, os netos, os bens, a riqueza, vai embora e não diz nada, não senta para conversar, né? E a filha pega aquilo que de direito ela entendia, mas sem conversar com o pai, né? Então Deus vê o coração de Labão estava furioso por conta disso, furioso. Haveria ali então um desentendimento muito sério, mas Deus em sonho fala com Labão e acalma, protege Jacó, protege Raquel, para que tudo ficasse bem. Versículo 25, alcançou, pois, Labão a Jacó, este havia armado sua tenda naquela montanha, também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse a Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograstes e me levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente, me lograstes e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpa? E por que não me permitistes beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtastes os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, na das suas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder
eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. E ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou a Jacó e altercou com Labão. Ele disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios da tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de meus irmãos, para que julgue entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de teu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite, né? Então precisava ter essa fala de Jacó com Labão, né? Não estava certa a maneira como Jacó estava indo embora sem acerto de contas, né? Quando você fecha um ciclo de vida, você precisa alinhar as coisas, você precisa fechar o ciclo com acertos de conta. Não dá para fechar ciclo de vida sem acertar, sem sentar, sem dialogar, sem conversar, sem que tudo fique claro entre as partes, né? E aqui o capítulo ensina isso, né? Versículo 43, então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar, Jacó, porém, lhe chamou Galeade. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunho entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeade. E Mispa, pois, disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de teu pai, dele julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para a sua casa. Então, capítulo 31 mostra para nós que quando nós fechamos um ciclo na vida da gente, a gente não pode sair fugido, a gente não pode simplesmente sair sem ter acertos de conta. Precisa ter os acertos de conta. Foi o que aconteceu aqui, né? Jacó percebe que não era mais bem-vindo naquele lugar. Ele percebe pelo rosto de Labão que havia ali uma contrariedade, que havia uma inveja sido plantada naquele lugar. E ele então se incomoda. E quando ele se incomoda, Deus entra na história. Quando ele se incomoda, Deus age. Deus vem e fala para ele: olha, deu teu tempo aqui, você tem que voltar para a casa do seu pai.
vai para a casa do seu pai. Então ele chama as esposas, explica tudo o que estava acontecendo, os 20 anos de trabalho, mas ele esquece, né? Ele não chama Labão para ter essa conversa. E aí, então, Deus permite, né? Deus permite que a conversa acontece, porque não dá para fechar ciclo se ficar coisa para trás, tem que ficar tudo bem conversado, tudo bem acertado. É o que o capítulo fala. E quando Labão se enfurece com Jacó, Deus vem em socorro de Jacó e da sua casa. Deus vem porque Deus fala com Labão, ó, não é para fazer mal para Jacó, é para conversar, é para reconciliar. E o marco que eles elegem, né, que eles erguem, né, dizendo, olha, você não vai vir para cá para me fazer o mal e nem eu vou para lá para te fazer o mal, né? E dá a oportunidade no fechamento do ciclo do pai Labão despedir dos filhos, dos netos, despedir das filhas, né? Então, não existe fechamento de ciclo sem diálogo. É isso que fica para mim do capítulo 31. Todas as vezes quando nós entramos em modo contrariedade, a gente precisa sentar para conversar. E foi o que aconteceu aqui, né? Foi o que aconteceu aqui, né? Houve esta conversa, os dois acertaram as contas. Jacó disse para Labão tudo o que precisava ser dito, né? E Labão disse para Jacó tudo o que precisava ser dito, né? Se as famílias praticassem, né, esses acertos de conta, sentassem à mesa para conversar, para dialogar, né, para dizer tudo o que está dentro do coração, né, com certeza os conflitos não seriam do jeito que são hoje, né? Não haveria tantos conflitos. Que Deus nos ajude e nos abençoe, né? Sandra, minha filha, que bom que você está por aqui ouvindo a palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti te agradecer pelo dia de hoje. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, os fechamentos de ciclos que rotineiramente acontecem na vida da gente, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do nosso coração, que nós possamos aprender com a Tua palavra aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Que possamos aprender, ó Deus, que quando estamos diante de um modo contrariedade, a melhor maneira de sair do modo contrariedade, Pai, é sentar, dialogar e conversar. Deus, em nome de Jesus, Pai, que este aprendizado ache guarida no nosso coração, que possamos aprender com a Tua palavra, Pai, a fechar ciclos adequadamente nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu pai, peço a bênção do Senhor sobre a vida dele. Peço, Deus, que a Tua boa mão, eu peço ao Senhor do alto dos céus, que os Teus anjos guerreiros e ministradores, Pai, além de segurança e proteção, eu peço também ao Senhor, ó Pai, de igual modo, que o Senhor possa dar inspiração para a nossa equipe, que o Senhor possa inspirar a nossa equipe no dia de hoje, que todos os professores, Pai, de 4 e 5 anos, professora Tatiana e Jane, de 6 e 7, professora Cris e Isabela, Deus, a turma especial no cuidado da irmã Sandra, a turma da Flávia, os adolescentes, a turma do José Vitor, Pai. Deus de poder, que os Teus filhos recebam do alto céus uma porção de inspiração para acolher com afetividade, Pai, com acolhimento, Pai, com um sorriso, Pai, com agrado no coração, cada criança que vai chegar hoje, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço pelas famílias dessas crianças. Peço que o Senhor, ó Pai, promova na vida dessas famílias, Pai, cura, libertação e proteção vinda do alto dos céus. Provê, Pai, onde há a falta do recurso financeiro, Pai. Onde houver uma família com desemprego, que o Senhor tenha misericórdia, provê. Deus, provê, porque Tu és Jeová Jireh, o Deus da providência, Pai. Tu és dono do ouro, da prata, Deus de poder. Promove, Pai querido, provisão nas famílias, Pai, que nada falte para as crianças nas famílias. Aonde houver, ó Deus, o conflito, Pai, os relacionamentos truncados, aonde houver, ó Deus, a violência, Pai, onde houver, ó Deus, o ódio, a ira, a inveja,
Pai, que haja cura e libertação, que haja reconciliação nessas famílias, Pai, em nome de Jesus. Cura e liberta essas famílias, Pai. Eu oro por essas famílias no dia de hoje. Oro para que o Senhor, ó Pai, esteja promovendo, Pai, o teu cuidado e a tua proteção. Pai, em nome de Jesus, eu coloco minhas amigas diante do Senhor, ó Deus. A vida da Nara, Pai, dá, ó Deus, cura a Nara por completo. Abençoa o retorno dela ao médico. Deus, que o Senhor esteja com ela, salvando e curando, Pai, toda a sua parentela, Pai. Que haja cura e libertação. Pai, provê na vida da Nara, Pai, os teus cuidados. Provê na vida dela, Pai. Provê na vida da Margarida, teu cuidado, Pai, tua proteção. Provê na vida da Janaína, reconciliação, Pai. Abençoa ali, ó Deus, toda a sua vida, tudo aquilo que a tua filha tem colocado diante do Senhor, diante do teu altar, Pai. Promove, fundamenta, Pai, tua vontade perfeita, plena na vida da Janaína, Pai. Cura e liberta, Deus, toda a sua casa, toda a sua casa. Promove, Deus, cura e libertação na vida da Sandra, Pai. Bênção do Senhor na vida dos seus filhos, Pai. Deus de poder, de amor e de graça. Nós oramos, Pai, porque cremos no Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, pela vida dos meus filhos, genros e nora, no dia de hoje, Pai, que haja provisão do alto céus para a vida deles, Pai. Para que o Senhor possa, Deus de poder, alcançar a vida dos meus netos com a Tua provisão, Pai. Alcança a vida do meu esposo, renova nossas forças, renova as nossas, tira de nós, Pai, todo o cansaço. Nos dá a alegria do Senhor, Pai, para viver o dia de hoje, a alegria do Senhor. Pai, nos abençoa, Pai, no dia de hoje, Pai. Meus amigos de longe, Pai, eu oro por eles, Deus, no dia de hoje. Peço que o Teu cuidado seja sobre a vida deles, Pai, a Marlúcio Zé, a Milena, Pai. Tu conheces o desejo do coração de Milena. Pai, que ela seja encontrada por um homem de Deus, um homem justo e reto. Pai, também eu oro pela vida da Sandra, que ela seja encontrada por um homem justo e reto, Pai. Abençoa, Deus, a Edith e o Bruno, dá saúde para eles, Pai. Abençoa, Pai, a Angelita e o Reginaldo, dá saúde para eles, Pai. Deus de graça e de poder, só o Senhor, nós confiamos no Senhor, exaltamos o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Deus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Colocamos, Pai querido, toda a provisão que necessitamos nas Tuas mãos. Colocamos, Pai, toda a reconciliação. Pai, tudo aquilo que está em desordem, que o Senhor possa colocar em ordem. Pai, em nome de Jesus, nós oramos assim, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Vem conosco, Espírito Santo, para o dia de hoje. Vem conosco, nos orientando, nos dá discernimento de luz e trevas. Pai, amplia os nossos dons, para que possamos, Pai, compreender as verdades da Tua palavra e possamos praticá-las, em nome de Jesus, Amém, amém e amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Vamos lá, que tem pão para cilindrar e a gente tem essa missão, né? E se você que passar por aqui, lembrar, passe na Rede Almar para comprar um pão, para nos ajudar. Em nome de Jesus. Até amanhã.